A paz do Senhor, povo de Deus, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 8, que diz assim: Assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que tem me posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Irmão, nós nos deparamos aqui agora com a fala, de José, né? Nós sabemos que José, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. José, ele foi vendido como escravo, né? José foi assediado pela mulher de Potifar. José foi para a prisão. José passou vários processos, mas quando José foi exaltado como governador, a Bíblia nos fala que os irmãos deles vieram até José atrás de alimento. José agora vê os irmãos, ele se comove, né? Ele sente uma emoção muito forte ao rever os irmãos. Mas uma coisa muito linda que eu vejo em José é que José, ele não quis fazer justiça com as próprias mãos. Outra coisa que eu vejo em José foi o amor de José. Eu vejo em José que ele foi capaz, assim, de liberar perdão e entender que apesar dos irmãos dele terem feito mal para ele, os irmãos dele terem vendido ele, os irmãos dele terem feito ele sofrer, José entendeu que aquilo ali não, ele foi vendido daquela maneira, daquela forma, ele foi traído, vendido pelos irmãos dele por causa de um propósito grandioso de Deus. Se os irmãos de José não tivessem vendido José, José nunca sairia da barra da aba de Jacó. José estaria ao lado de Jacó o tempo todo. Então, existem certas circunstâncias que acontecem nas nossas vidas, existem pessoas que aparecem no nosso caminho que parece que está te fazendo mal, pessoas que estão te perseguindo, pessoas que estão te defamando, pessoas que estão te fazendo mal. Quantas pessoas, nós, por exemplo, que estamos aqui na Europa, quantos processos, nós já passamos na Europa para chegarmos aonde nós chegamos e processos que nós ainda estamos passando. E muitas das vezes nós olhamos para essas pessoas com ódio, com mágoa, com rancor. E não entendemos que até mesmo no meio dessas perseguições, dessas provações que nós passamos, Deus, ele continua exatamente no controle de tudo. Deus não perdeu o controle da situação. E nós, como servos de Deus, temos que entender e temos que liberar perdão para essas pessoas ao invés do ódio. Nós temos que profetizar paz ao invés de guerra. Cada um dá o que tem. Se os irmãos de José deram isso para ele, José não daria o mesmo, porque o mal das pessoas não pode mudar a bondade, o amor de Deus que está dentro de José. Então, independente do mal que as pessoas já te fizeram, ou ainda estão te fazendo, libere perdão, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. E se prepare para viver coisas surpreendentes diante da grandeza de Deus. José era um prisioneiro, José era um escravo. José foi vendido pelos próprios irmãos. E agora José está onde? José está como governador. José podia agora, irmãos, fazer os irmãos dele pagar por tudo que eles fizeram. Deus deu poder nas mãos de José a ponto que ele podia fazer dos irmãos dele escravos no Egito. Mas não foi isso que José fez. José retribuiu todo o mal em forma de bem. José, agora, ele nos surpreende dizendo para os seus irmãos: não foram vós que me enviaram para cá, mas foi o próprio Deus que me enviou para preservar em vida a nossa descendência. Havia fome sobre a terra e José foi usado para trazer mantimento para toda a sua família. Então receba estrutura para guardar o seu coração, receba estrutura para liberar perdão, receba estrutura para pagar o mal com o bem e receba estrutura para não permitir que o mal que está nas outras pessoas arranque
o amor de Deus que está dentro de você. Seja você um José. Retribua o mal com o bem e prepare para chegar em lugares altos e viver as promessas de Deus na sua vida. Lembre-se, a nossa luta não é um contra o outro. A nossa luta é contra os demônios, principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Seja você um José e surpreenda a todos com a sua postura. Enquanto todos esperam que você vai reivindicar os seus direitos, você está calado diante da grandeza de Deus e você está dizendo: eu vos amo. Não foi vocês que fizeram isso comigo, foi o próprio Deus que permitiu vocês fazerem isso comigo para me ter a estrutura que eu tenho hoje. Foi o próprio Deus que permitiu vocês fazerem isso comigo para me chegar onde eu estou hoje. Então não se culpem, não foram vocês, mas foi o próprio Deus que me enviou até aqui. Amém? Seja você um José nos dias atuais. Amém? Fiquem todos na paz. Aqui quem vos fala é a missionária Sayonara.